Estamos aqui no nosso estúdio da Rádio Estação FM, em parceria com o podcast Brasileira Mídia, a vereadora Eli Melo, ela que foi eleita pela primeira vez em 2020 pelo PSD nas eleições municipais de 2020. E a gente dá aqui o boa tarde para a vereadora Eli, e já começando exatamente nesse assunto, né, de como se deu aí o início da sua carreira política, vereadora. Você que sempre esteve nos bastidores, né, da política de brasileira, e em 2020 resolveu entrar de fato para a disputa. Como é que se deu aí esse início da sua vida pública em 2020? Boa tarde. Boa tarde, Giva. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, né, estar novamente aqui. E assim, eu sempre tive ligado na vida pública. Meu esposo, na época, em 2000, né, ele foi candidato a vereador do município de Brasileira, e eu sempre estive do lado dele, apoiando em tudo, né? Em seguida, ele foi vereador com os dois mandatos, candidato a prefeito e vice-prefeito, até que veio a questão da cassação, né? Sim. E nessa questão da cassação, veio a questão dele ter um pouco de... Ele ficou com um pouco de, como é que chama, de a questão indignado com a vida pública, com a questão política, porque foi um dos maiores golpes na política de Brasileira, né, naquela época, em maio de 2019, que ele e a prefeita foram cassados. Ele ficou frustrado, né? Ficou com aquela situação, bastante frustrado, né? Na época ele pediu realmente que a família Melo saísse definitivamente da política. Então estávamos todos já prontos para sair da política, pela frustração dele, pelo golpe que ele sentiu naquela época, movimentado pela atual gestão, né, que a gente sabe disso. Então estava tudo decidido para a gente largar a vida pública, ele principalmente. Só que veio uma grande pressão. Na época, né, nas eleições agora, teve uma grande pressão pela questão da cota de gênero, precisava de uma mulher no grupo, e também a questão a pressão de apoiar o partido, né, que seria a questão, a pressão veio para cima com o meu nome, na época, e ele, por mais que não querendo mais voltar ninguém da família à vida pública, teve que lançar o meu nome para poder ajudar o partido e principalmente o candidato da época, o candidato a prefeito, que era o Alan. Sim. Com o intuito de apoiar o grupo. Então foi por isso que surgiu o meu nome, né, para lançar a ser a candidata a vereadora do município de Brasileira. Se não fosse toda essa demanda, né, que exigia a cota feminina, hoje o grupo Melo estaria fora da política brasileira, vereadora? Certo ponto estaria fora, mas assim, eu não sei pela questão da pressão, porque teve uma pressão na época do apoio ao atual candidato. Então o Amarildo se sentiu pressionado, recuado com a família toda, porque imagine, o Amarildo, como foi vice-prefeito, teve uma história brasileira bonita, muito bonita, que a gente sabe disso. Imagina ele largar totalmente a vida pública e veio a pressão. Por quê? Porque ele tinha que apoiar o partido, apoiar o candidato a prefeito. Porque se a gente na época saísse, todo mundo ia sair sem apoio a ninguém. E ele tinha que ter o apoio ao atual candidato na época. O Amarildo Melo foi vice-prefeito por 2 vezes na gestão da Paula, isso, né? Vereador por 3 vezes, não me falha a memória também. 2 vezes. E assim, é um legado político, vereadora, que não poderia ser deixado, né? Assim, não poderia. Eu sempre falo de legado político, né? É muito importante que figuras políticas, elas tenham respeito pelo legado, pelo conteúdo de voto que você recebe, porque quando você deposita um voto em alguém, você cria uma expectativa de daqui da próxima vez você o faça da mesma forma. Mas o bom é que houve esse momento, né, da cota de gênero, e você agora está vereadora. Eu acompanhei esse processo na época, e aquela época foi muito em cima, né? E você obteve uma votação até que expressiva, né? Quantos votos à época? Tive 307 votos. Realmente foi muito rápido, né? A questão de lançar a candidatura, né? Foi aquela loucura, mas
deu certo, graças a Deus. Um fato curioso, vereador, é que você sempre, mesmo nos bastidores, ajudando ali o Amarildo, colaborando ali com a política de bastidores naquela época, você sempre esteve... Eu conheço bem a sua história, você começou radialista, a candidatura do Amarildo nasceu dentro daquele grupo de rádio, né, que a gente começaram a namorar, casar, enfim. Mas o curioso é que mesmo você fazendo parte dos bastidores, o Amarildo ali, vice-prefeito, com um potencial político grande, também de influência, você sempre se negou a assumir qualquer cargo que lhe tirasse da sala de aula. Que amor é esse pela sala de aula, onde muita gente hoje em dia prefere estar numa gestão para ter um lugar onde não possa exercer a sua profissão, e olha que você trabalha longe, no meu caminho, a gente acompanha aqui no inverno aquele sofrimento todo, essa paixão toda e esse desapego às funções do Poder Executivo, enquanto seu marido poderia te dar ali a oportunidade de ter um lugar tranquilo, sossegado, uma sombra, como dizem no jargão político. É aquela coisa, realmente sombra, né? Assim, o Amarildo foi vice-prefeito, meu cunhado na época secretário de Educação, eu tinha todas as oportunidades para estar na sombra, na verdade. Mas aquela coisa, existe cargos e existe profissão. A minha profissão é professora. Então, assim, certo ponto, eu faço o que eu gosto, né? Então, estou assim, à disposição de fazer o que eu gosto, que eu estou motivada a fazer. Eu nunca recebi as coisas de mão beijada, né? De mãozinha, tudo prontinho. Eu sempre tive que correr atrás dos meus sonhos, dos meus ideais. Então, assim, não era o momento, eu nunca gostei de preferências, nunca gostei de ser bajulada, eu sempre gostei de ter as minhas próprias decisões. Mas, claro, o Amarildo naquela época, por mais sendo vice-prefeito, ele sempre respeitava, né, sempre apoiava as minhas decisões. E eu sempre fui uma pessoa com o pé no chão, sempre gostei da sala de aula, sempre estou motivada todos os dias a estar na sala de aula com os meus alunos. A gente fala, muitas pessoas trabalham pelo dinheiro. Claro, o dinheiro é essencial, precisamos para sobreviver, para alguma coisa. Mas o primeiro motivo é você gostar do que faz. Então, assim, eu não queria passar alguns anos fora da sala de aula, depois voltar, retornar novamente. Não, eu sempre preferi manter o meu trajeto, o meu trabalho, sem depender de ninguém, né? Sem ter cobrança dos outros futuramente. E por isso você sempre optou pelo seu lugar de origem, porque, mais uma vez, aqui, eu gosto muito de histórias, né? Todo entrevistado no Gil, você adora uma história. Assim, o cargo público, ele não é para sempre, né? Nós somos para sempre. As nossas funções de concurso público, elas vão existir para sempre. E cargo público, o nome diz, ele é público, né? Ele é passageiro. Hoje você está secretário, está prefeito, prefeita, governador, presidente passa. Agora, infelizmente, a vaidade fica em algumas pessoas e o desapego demora a sair ali das pessoas. Eu, particularmente, tenho mais de 20 anos de vida pública e eu já exerci muitos cargos no município, meio ambiente, cultura, comunicação, chefia de gabinete, mas eu sempre vi, isso aqui não é para mim, isso aqui vai passar rápido e eu tenho a noção de que eu vou exercer uma função um dia. Eu lhe admiro bastante por conta desse desapego, né, que você tem. E a única oportunidade que você teve de assumir um cargo, e até porque também por conta de uma indicação do próprio grupo, foi quando você assumiu a Secretaria de Educação por um breve período, né, enquanto, se você puder explicar melhor, em que circunstâncias se deu quando você assumiu ali a Secretaria de Educação do município. Assim, naquela época, em 2016, sim, né, sim. Eu assumi a secretaria porque o Alanildo, que era o atual secretário, teve a questão da campanha política. Então eu assumi... tinha que se afastar. Perfeito. E eu assumi a Secretaria de Educação por 8 meses. Foi uma experiência positiva. Mas eu lembro que você fez resistência a isso também, né? Foi, realmente eu não queria, né? Mas pela questão de família, aquela coisa, a gente acabou aceitando. Foi uma experiência positiva. Tentei dar o meu melhor. E às vezes a gente fala assim, às vezes você fazer o certo, muitas pessoas acham que é o errado. Uhum. E eu tentei, nesses 8 meses, fazer o que era certo da Secretaria de Educação. E assim, nunca deixei, fazia visita às escolas assim, mensalmente, tinha aquele acompanhamento,
Então, assim, com certeza eu deixei plantada alguma sementinha no tempo que eu fui esses 8 meses. Muito bem, falando em sementinha, você está com uma semente já bem arraigada na vida pública como vereadora. Quem é a vereadora Eli Melo no parlamento? Que defesas você tem feito por lá? Que projetos você tem empreendido? E também, o que as pessoas, a população lhe procura como vereadora? Quais as reivindicações, as necessidades que você escuta como vereadora e no parlamento? O que você tem estruturado por lá? Gil, eu sempre falo que nós estamos ali na Câmara não para representar o vereador, estamos ali para representar a população. Eu recebo muitas críticas, muitos pedidos, muitas questões de reclamações. E por a gente ser oposição é muito difícil, muito mesmo. Por quê? Porque quando você recebe uma reclamação, você joga para o executivo. Na primeira oportunidade, você rebata que você está mentindo. Eu já passei por isso várias vezes. Que não é isso, que é outra... Distorcem as histórias, não sei. Mas eu recebo da população. Já fiz várias indicações. As pessoas falam, por que o vereador não faz a lei? O vereador não pode fazer a lei. Ele aprova a lei. A lei vem do executivo. Né? Então, o vereador vai aprovar a lei ou não a lei. Então, assim, já fiz várias indicações, pedidos ao executivo nesses 2 anos de mandato. E, infelizmente, se tiver feito uns 20 pedidos, talvez 2 ou 3 tenha sido atendido. Esses pedidos foram para onde? Em que área você pediu? Praticamente na área da saúde, né? Obras, que eu já sei bastante. E assim, a gente luta pela classe da educação, obras, saúde. A gente, assim, não é um vereador, só porque eu sou da classe professora, eu vou lutar só pela educação. Não, a gente está ali para representar um todo. Aí o que acontece? Quando você faz uma indicação, quem ganha? Vai estar lá o meu nome? Não, vai estar lá o nome da prefeita. Vai estar lá o nome da prefeitura, do secretário. Mas quem ganha com a indicação que o vereador fez é a população. Quem se beneficia é a população. Né? Então, assim, a gente trabalha todas as áreas, tem muitas reivindicações, mas a gente sempre está à disposição da população. Apesar de você ser professora, você tem feito uma defesa também para a área da saúde, né? É importante salientar que tivemos as aprovações, o dispositivo, né, digamos assim. Você vai poder explicar melhor como parlamentar em relação aos benefícios para os servidores tanto da educação como do município. Que tipo de indicativo você tem assinado juntamente com seus parceiros, companheiros da Câmara, para que melhore a condição do professor e também do pessoal da área da saúde? Na verdade, todo projeto, tudo que vem que beneficie a área da educação e a área da saúde, nós temos maior interesse, porque são servidores. Então, assim, na educação principalmente, eu acredito que tudo que já veio, nós já estamos aprovando quando a gente pensa na classe. Agora, por exemplo, chegou agora o acréscimo, né, o de 15% projeto. Amanhã já vai ter uma sessão extra, nós já vamos mobilizar para poder aprovar o mais rápido possível, para os professores não se prejudicar esse mês, não perderem, né, o aumento que eles vão ter de 15%. No caso, a prefeitura anunciou, né, já anunciou que vai pagar, mas tem que passar por lá pela Câmara. Só porque as pessoas acham que é chegando e aprovando, não é assim. Nós temos um processo, a Câmara tem todo um processo de datas para poder fazer isso. Então, assim, mas juntamente com o presidente, que está muito interessado nisso, o presidente da Câmara, nós estamos agilizando. Amanhã já haverá a sessão extraordinária para a gente resolver a questão dos professores. E o que a gente prefere, o que a gente quer, juntamente com o sindicato dos funcionários, né? Então, o sindicato dos funcionários, é que a gente possa atualizar o plano de cargos e salários da educação. Está muito caduco, tem como fazer isso. Então, é a maneira da gente sentar. Enquanto a gente está parlamentar, a gente ajudar os professores nessa área. A gente tem que analisar para a gente, juntamente com o executivo, rever essa situação do plano de cargos e salários. Em relação à saúde, eu fico às vezes até... A saúde, a gente pode analisar, é uma área que eu sempre adoro,
eu admiro muito a área da saúde. Eu acho que se eu não fosse da área da educação, eu estaria na área da saúde. E, infelizmente, a área da saúde aqui em Brasília precisa muito, muito mudar. Primeiro, eles receberam promessas antigas, tanto de gestões passadas como a atual, do plano de cargos e salário deles. Nunca foi criado. Ah, por que o vereador não pode criar? Nós não podemos. Nós podemos indicar, mas tem que partir do executivo. E com certeza, quando chegar na Câmara, nós iremos aprovar. Né? Então, assim, a questão da educação, da saúde precisa muito desse apoio da Câmara nesse lado. Mas tudo que eles vão lá, reivindicam, nós estamos à disposição deles. O piso da enfermagem, como é que está esse processo? Que já passou pela Câmara também, já, né? Né? Já foi aprovado, agora a questão é só esperar pagamento, mas toda a parte burocrática para resolver isso aí, mas pela Câmara isso, já foi. Esse pagamento depende do município ou tem recursos federais para que seja pago? Eu acredito que nesse momento vai depender agora do município. Né? As últimas etapas que vão fazer, porque assim, o município não pode fazer só, ela tem que esperar a parte federal para poder fazer o pagamento. E pagar, né? Isso, não pode fazer só. Sobre o plano de cargos e carreira da área da saúde também, né? Isso demanda do executivo, né? A parte do executivo. Mas tudo isso demanda também recursos, né? Talvez por isso que todo prefeito, não é só agora, todos eles. Eu, se não me falha a memória, vi o atual secretário de saúde falando em levar à frente esse piso também, né? Eu espero. Você viu ou estou enganado? Acho que eu vi, né? Eu espero, porque está com bom tempo que os funcionários da saúde estão sendo lesados em relação a isso, sobre planos de cargos e salários. E lembrando, gente, que não é só de agora, tá? Nós não estamos aqui colocando apenas numa questão do presente momento, é uma coisa que já vem sendo reivindicada há muito tempo pelos profissionais, há muitos anos, né? Que a gente vem ouvindo sobre isso. Vamos aguardar que, de fato, isso ocorra agora aqui no município de Brasileira, para que melhore a categoria da área da saúde, que são os nossos guerreiros, que estão à frente de toda a situação de pandemia, campanha de vacinação, enfim, tudo isso é muito importante que seja de fato agilizado para a nossa população. Quero mandar aqui um abraço a todos os profissionais da área da saúde, né, que têm feito um brilhante trabalho em Brasileira e merecem ser muito bem remunerados, bem como os professores também, que agora irão receber seus 15%. Mas, vereadora, nem toda a prefeitura vai pagar os 15%, né? Não, é uma recomendação da Confederação Nacional dos Municípios que prefeituras não paguem. E é importante que os municípios se adequem aos valores. Algumas cidades, não, realmente o recurso não tem como pagar, a gente já observou, mas graças ao brasileiro, o recurso desse ano tem recurso suficiente para pagar. Muito bem, graças a Deus. 15%. Poderia até ser mais, se fosse o caso, vereadora? Eu acho que é mexer um pouco nas finanças, né? Então, é delicado. 15% está o padrão já, né? Tá tudo certo. Vereadora, o que você tem ouvido da população em relação à Brasileira? Como é que a senhora analisa a atual gestão? O que você tem ouvido do povo nas ruas? Eu sempre falo que o povo deve ser ouvido. Você que é professora, trabalha com atividades religiosas, né? Contribui muito com a Igreja Católica. O que a senhora tem ouvido da população? Quais as reclamações mais recorrentes que não chegam até a gestão municipal, mas chega até o parlamento, ou até a vereadora, ou até a cidadã Eli? Assim, na verdade, a gente pode citar que tem muitas reclamações. Hoje, por exemplo, eu recebi uma reclamação que eu passei pela situação, né? Que nós estamos em recesso, na Câmara a gente está tendo sessões extras. Nós temos um carro que leva para Teresina as pessoas, né, que não tem transporte, a saúde leva, uma boa. Só que, certo ponto, quando está lotado demais o carro, você não pode levar acompanhante. Quem é jovem, tudo bem, você pode se virar. E uma pessoa que já tem uma idade, que não sabe ter acompanhamento, não sabe se virar lá em Teresina, como é? O que aconteceu? Nós levamos uma pessoa para Teresina esses dias e ele questionou por quê. Quando eu chego lá, eu tive que descer com ele, tive que ensinar onde era a repartição, tudo para poder ele ter o atendimento. O que a gente escuta muito do município a questão? Já que tem um carro, já que tem a quantidade de pessoas, já que uma pessoa idosa não pode levar acompanhante, às vezes realmente está lotado, muitas consultas, a gente tem que rever isso aí.
Por que não vai uma pessoa da secretaria, a gente sabe que tem pessoas demais lá, para acompanhar, né? Para acompanhar essas pessoas até as clínicas, né? Indicar qual é o departamento que ela vai, qual é o médico, porque tem pessoas que não sabem fazer isso. Infelizmente não tem essa dinâmica de ir lá pedir informações. Então eu acredito que seria interessante, um desses momentos era a saúde rever esse lado, colocar uma pessoa que vá junto com aquelas pessoas que não têm acompanhantes, que vá junto, que indique, tem aquela segurança maior ao paciente, né? Então isso seria uma das coisas que a gente está sendo mais cobrados agora em relação a isso. Mas a gente tem outros questionamentos, como passagem molhadas, né? A questão do período das chuvas agora, a questão de muitas promessas que foram feitas na campanha e não foram cumpridas, que isso não parte da gente, parte da gestão. Então, assim, há um dia, várias reclamações por falta de alguma coisa, falta na área da saúde, da educação, que a gente vai conversando, vai vendo se pode. Porque, assim, não sei se você percebe, eu sou muito do diálogo. Sim. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, dizer o que está acontecendo. Às vezes as pessoas nem sabem, criticam, mas eu vou nas pessoas que eu tenho mais proximidades na gestão e converso. Porque uma coisa eu sei separar. As pessoas sempre dizem, política só porque eu sou adversário, não posso falar com tal pessoa. Tem isso As também. pessoas em brasileira têm que ter noção, você tem adversários políticos, você não tem inimigo. Inimigos, verdade. Só porque nós somos adversários, eu não posso conversar, dar o meu ponto de vista. As pessoas têm que aprender isso. Nós somos adversários, né? As pessoas não podem perder a amizade. Inimigo é muito forte. A palavra inimigo é muito forte. Pesado. Né? Pesado. Então, assim, nós temos adversários políticos. Falando aqui, você falou em transporte e também em promessas de campanha. O ouvinte aqui está perguntando de uma promessa feita para um carro levar os estudantes até a faculdade ou universidade. Infelizmente, teve na campanha passada um carro do município, se não me engano, para levar os estudantes da faculdade, que estudam em Piripiri em faculdade. Mas teve ou foi a promessa? Teve. Não teve, certo. Foi só promessa, não teve realmente. Até hoje não teve, mas foi promessa. E nenhuma justificativa foi dada. Nenhuma justificativa, teve realmente isso. Para levar os universitários. Hoje os universitários vão por conta própria, mas a prefeitura na época, o candidato na época realmente prometeu. O candidato ou a candidata, né? Porque na época era um candidato. Prometeu um transporte para os alunos nessa época. Eu vou pegando cada gancho seu, você falou em candidato ou candidata, agora vamos falar de política local e um pouco também da estadual. Recentemente saímos de uma eleição de estadual. Você acompanhou o grupo do Wilson Brandão. Né? Como é que foi essa campanha, vereadora? Assim, né? Pela questão brasileira, a oposição se dividiu bastante na questão de deputados. Mas a gente se dividiu, todo mundo sabendo que tínhamos os compromissos, né? A questão de você... a questão de você ter opções políticas, aquela coisa toda. Nós tivemos compromisso com o Wilson Brandão pela amizade. Nós temos amizade de longo tempo. Né? Meu esposo, realmente, a gente já tem aquela amizade. Então formou o grupo, né? Teve o grupo do Wilson Brandão, teve o grupo da Rejane Dias, né? Teve vários grupos aqui em Brasileira. Teve o do Genival. Mas sim, a gente lutava pela questão estadual. Pelo governo, todo mundo apoiava o mesmo governo. E a questão do Wilson Brandão foi uma decisão nossa, do grupo, apoiar o Wilson Brandão pela questão da amizade, pelo que a gente já vinha apoiando há bastante tempo com o Wilson Brandão. Então, assim, foi uma campanha boa, pé no chão. A gente se deu o melhor para trabalhar em nome do Wilson Brandão. Por mais que eu trabalhava o dia todo, mas quando eu tinha oportunidade, eu estava na casa das pessoas pedindo o apoio do Wilson Brandão. E, assim, certo ponto, a gente foi bem atendido, né? As pessoas aceitaram o nosso pedido, né? Então, assim, foi uma votação muito boa para o Wilson Brandão no município, né? O nosso grupo era um dos menores, mas tivemos uma votação que até ele agradeceu bastante pela votação e a gente tinha essa noção da votação para o Wilson Brandão em Brasileira. Eu sempre faço aqui perguntas, até aqui eu tenho entrevistado vereadores ou políticos de oposição. E lembrando, gente, aos ouvintes, que a gente tem uma lista de pessoas que a gente vai convidando, né, no decorrer das semanas, que toda quarta-feira a gente tem esse compromisso, e os demais que já passaram por aqui,
eu faço a seguinte pergunta: como é que a senhora analisa a atual oposição no município de Brasileira? Como é que está o reagrupamento? Cada um tem a sua opinião. Já ouvi muitas opiniões aqui no momento. A oposição perdeu algumas peças. E a outra pergunta que eu faço: qual a sua frustração em relação à política de hoje em Brasileira? A senhora se decepciona com algum fato? Fique à vontade. Gil, na política, a gente sempre vai ter os dois lados, oposição e situação, não adianta. Natural. Né? Então, assim, quando você decide botar o seu nome para lançar, para ser candidato ao executivo, você faz um plano. Você faz um plano de governo, um plano, umas metas para você se destacar, né? Então, assim, a questão do plano que a gente faz é um plano baseado no seu concorrente, no seu opositor. Você faz um plano baseado nos erros do seu opositor. E nós fizemos realmente um plano, né? A gente teve uma ideia, uma defesa, né? E que, assim, quem vai decidir se esse projeto ia para frente ou não é o povo. O povo que decide. Se o projeto nosso não deu certo, levantar a cabeça e seguir em frente para as próximas eleições. É isso o papel da oposição. E a minha maior decepção é que nós defendemos um projeto. Nós fizemos uma campanha bonita em 2022. 2020, né, na verdade. Fizemos uma campanha muito bonita, né? Fizemos um trabalho, fizemos uma base. E todo dia eu sou questionada por pessoas, né, idealizadores do projeto que nós tínhamos, que muita gente não está mais com a gente. Muitas pessoas saíram. Eu sou questionada todos os dias em relação a isso. E assim, a questão da decepção é o projeto que a gente tinha, que muitas pessoas abandonaram. E um dia desse, um eleitor chegou para mim e perguntou, né, o que eu achava da nossa luta de 2020. Eu disse que foi uma luta muito bonita. Ele perguntou novamente se nós apostávamos naquela luta, por que estava acontecendo tudo isso agora? Se era a candidata a prefeita estava falando a verdade, ou nós estávamos omitindo. Porque várias pessoas que defendiam o nosso projeto não estão mais com a gente. E naquele momento eu fiquei numa situação que, assim, nós estávamos lutando pelo nosso projeto, pelo nosso ideal, um projeto para a Brasileira. E a pessoa, eu não soube nem como responder, porque se a gente estava trabalhando nos erros, a gente postava em vários vídeos uma campanha bonita, aquela que mostrava tudo, mostrava os erros da prefeita, fazia tudo aquilo, e de repente, pessoas que estavam ligadas ao projeto, pessoas-chave do projeto, saíram do projeto. Aí vem a pergunta: quem é o principal nesse contexto? É a população ou os bens pessoais? É uma situação muito difícil, porque você fala, muita gente, realmente, muita gente ligada muita gente nossa, algumas pessoas ligadas à oposição foram para a situação, saíram do sol, foram para a sombra. Mas também muita gente que estavam na sombra, que não concordam com a situação que aconteceu, está indo para o sol. É natural. É natural. Né? Então, política, esses dois lados sempre vai conter. Né? Quando você fala em projeto político, você fala especificamente de que ou de quem? Quando se fala em projeto político, a gente sempre fala na cabeça. Quem é a cabeça? Na cabeça, nós tínhamos um cabeça. Né? Nós tínhamos, até assim, mas não tínhamos ultimamente, mas automaticamente, quem foi candidato na última é para ser na atual. A gente sempre fala isso. Você fala do legado da história, né? Se você tentou ser candidato 1, 2, 3 vezes, automaticamente você é o cabeça da próxima, você é a pessoa mais indicada para ser da próxima. Na política você tem 3 tentativas,
Né? Uma não deu, a segunda não deu, vamos para a terceira. Vamos dar certo. E A assim, famosa, a última tentativa. Assim foi com o presidente Lula. Quando se candidatou, ele foi a primeira, não deu, a segunda não deu, na terceira já deu. Brasileira poderia também ter ocorrido a mesma coisa, né? Uma disputa com a trajetória da oposição passada, mas agora muda-se a configuração, né? de todo o projeto, né? Você fala que o idealizador do projeto, que você não quer citar nome, mas denomina de o cabeça, né? A população deve entender aonde você quer chegar com esse ponto, e que a oposição precisa se reagrupar. Muita gente diz, estão fazendo críticas em relação a determinadas adesões, a percas da oposição, dor de cotovelo, porque se perde peças. Mas o que eu sinto, na verdade, é uma frustração do próprio grupo, né, de ter perdido ali algumas peças que são importantes. Todo mundo é importante, o eleitor, o candidato, cada um tem sua importância no grupo político. E a oposição agora, vereadora, você que está na oposição, ela continua dividida? Como é que está se recompondo? Como é que vai se dar esse alinhamento agora em 2023? Repito, já que a política de 2024, ela se antecipa agora para 2023, como é que vocês estão se organizando também? Assim, Giva, voltando bem que a questão das pessoas da oposição que foram para a situação, quem somos nós para julgar? Quem sou eu para julgar? Quem tem que fazer esse julgamento, quem deve analisar, quem deve saber desse ideal é a população. A população não é cega, não. Ela está vendo bem aí o que está acontecendo. O que acontece hoje em dia? As pessoas sempre falam dos eleitores. Mas, para mim mostrar para o eleitor que eu sou fiel, eu tenho que provar, tem que partir de mim. O problema no nosso município e em outros lugares é que os próprios políticos não estão dando exemplo para os eleitores. Infelizmente. Então, assim, eu tenho a minha convicção, tenho meus ideais, mas a oposição em brasileira hoje, eu digo, a oposição está forte, a oposição está unida. A oposição tem um candidato, vai ter um candidato forte para disputar as eleições. Isso está sendo trabalhado no grupo? Está sendo bem trabalhado já aqui no grupo da oposição. Nos bastidores, há quem diga que determinados nomes podem fazer com que outras peças da oposição saiam. Isso é um fato de bastidor ou está todo mundo de fato ali trabalhando para que ninguém largue a mão de ninguém e tenha uma candidatura consolidada, tanto a prefeito como vice? Nesse momento, nós estamos todos de mãos dadas, a oposição. Né? Não sabemos... Nós temos o mesmo, trabalhando com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, com o mesmo plano. Nós estamos trabalhando de mãos dadas, a oposição. A prefeitura já tem um candidato, né? Isso é fato. Houve até uma festa, inclusive, para poder definir isso. É possível que esse ano a oposição lance o nome, vereadora? Provavelmente até o final do ano, início do ano, a oposição possa lançar o nome. Né? Você não acha que isso seja um prejuízo para a oposição, demorar um pouco mais sobre isso? Não, o povo cobra isso todo dia. Eu acho assim, se você, a partir do momento que você lançar o nome agora, você vai começar um desgaste do nome do candidato. Você acha que há uma fritura aí no nome, né? Um desgaste do nome do candidato, aquela questão toda. Então assim, a oposição está junto. A oposição vai lançar um candidato. Mas há uma cobrança do povo, né? Quem é o candidato? Sempre há uma cobrança do povo, né? Mas assim, nós vamos trabalhar no mesmo objetivo, no mesmo ideal, que seja para agradar todo mundo da oposição. Vereadora, muito obrigado pela sua vinda aqui na nossa emissora, também no nosso podcast Brasileira Mídia. Agradecemos aqui o bate-papo, e se você tiver algum tema que não foi abordado aqui na nossa conversa, você fica à vontade, e de já lhe agradeço muito você ter vindo até aqui, disponibilizar o seu tempo para a gente conversar com a população de Brasileira. Assim, eu só tenho a agradecer, né, e falar que o meu esposo, que é minha referência política, que todo mundo conhece, que é o Amarildo, ele sempre diz que na política você não tem eleitores, você tem amigos. E com essa, sempre aquele fala, os nossos amigos a cada dia aumenta os nossos amigos, os companheiros de batalha. O Amarildo é um dos políticos mais sensíveis que eu conheço, viu? Ele não é político, ele é emotivo, né? Ele é ser humano, de verdade. Isso, então assim, ele sempre fala, nós temos amigos, e esses nossos amigos aumentam a cada dia. Então a gente está vendo que eu estou trilhando o caminho correto.
Por mais que eu não estou aqui para agradar ninguém, nem lado A, nem lado B. Eu fui eleita para defender o povo, para fiscalizar e para representar o povo. E é isso que eu estou fazendo. E eu acredito que nas próximas eleições, 2024, vou colocar meu nome em julgamento novamente. E vai depender da população, se eu mereço ou não representar. Eu ia lhe fazer essa pergunta, qual seria o seu destino no ano que vem, né, em 2024? Tem eleição, então você vai disputar novamente? Vou. Mais uma vez irei disputar as eleições. Uma curiosidade que eu acabei esquecendo, vereadora, de bastidores, eu escuto muito o que, né, a população fala nos bastidores da política. Procede a informação de que você poderia ter sido secretária de saúde ou de educação na gestão da prefeita. Houve esse convite, inclusive para ser presidente da Câmara? Assim, não necessariamente do executivo, sim, mas pessoas ligadas ao executivo, sim. Houve esse convite? Houve. Não só 1, 2, 3, vários convites. Mas não particularmente do executivo, não. Pessoas ligadas ao executivo. Próximos, né? Próximos. Então você poderia ser hoje a secretária de saúde, de educação, ou a presidente da Câmara, ou uma candidata a prefeito ou a vice também, né? Poderia ser, né? Poderia, mas vale o que eu disse para as pessoas. Minha convicção, palavra dada, não se volta atrás, né? Sempre digo isso. E outra coisa, se um dia eu estiver na oposição, não importa qual mandato, né? E se eu for mudar de partido, eu vou por admirar, por parabenizar o trabalho do gestor. Eu não vou por trocas de secretarias e nem de emprego. Ah, mas você tem vários eleitores, tem que ajudar todo mundo. Eu tive 307 eleitores, como é que eu vou ajudar todo mundo? É melhor você entrar pela porta da frente do que entrar pelos fundos. Você falou em liderança, em cabeça, em capitão do time, né? Existe um capitão no time hoje da oposição? Não. Todos nós da oposição estamos na frente. Cabeça, né? É só a sua cabeça. É isso. Vereadora, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso estúdio, no podcast Brasileira Mídia, em parceria com a Estação FM. E espero em breve você voltar e a gente botar aqui o que você pediu aqui. Você vai ser atendido em breve no próximo bate-papo, viu, querida? Obrigado. Pois é, obrigada, Diva, obrigada a todos. E dizer que eu estou à disposição. Estamos na Câmara para representar realmente o povo de Brasileira. Muito bem. Muito obrigada.